Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não importa exatamente o horário que você vai assistir essa aula. Certo é que ela foi preparada com todo carinho para você, que está estudando para a sua prova da OAB, eventualmente algum concurso público e precisa saber um pouco mais do processo penal. Hoje o professor Warlen traz para vocês exceções no processo penal. É uma matéria simples, mas com muitos detalhes que são cobrados em muita frequência, tanto na prova da OAB quanto em concursos públicos. É lógico que o nosso encontro hoje, como sempre, é um encontro resumido, são dicas das exceções do processo penal para você, e se você quiser aprofundar no estudo de exceções, certamente você terá o nosso curso, você vai acessar o nosso portal, vai buscar um curso completo de processo penal, onde nós tenhamos lá para você uma ementa mais completa destinada ao concurso que você está fazendo ou até mesmo à prova da OAB. Aqui vamos passar rápidas noções, mas certamente aqueles pontos principais que mais têm caído em prova da OAB. Então fique atento e observe exceções no processo penal. Essa é a nossa matéria, você vai localizá-la no Código de Processo Penal a partir do artigo 95 do CPP. Artigo 95 do Código de Processo Penal, você vai localizar essa matéria, exceções no processo penal. Hoje nós vamos fazer umas breves considerações sobre as exceções, falar sobre uma delas, a exceção de suspeição, e as demais nós falaremos nos nossos próximos encontros. Beleza? Então acompanhe, vem comigo, pega o seu Código de Processo Penal e acompanhe a nossa aula que está começando agora. Veja bem, quando eu falo de exceções no processo penal, eu estou falando do que a doutrina chama de defesa indireta. Então eu já faço o nosso primeiro apontamento e eu quero que vocês observem. Como assim defesa indireta? Porque as exceções são matérias de defesa, são matérias exploradas pela defesa. E digo indireta porque é o momento em que o advogado de defesa atua no processo, não enfrentando diretamente o mérito. O advogado de defesa vai fazer a sua defesa, a defesa do seu constituinte, do seu cliente, e não está ali dizendo se o réu fez ou não fez a conduta imputada pelo Ministério Público. Se ele furtou ou não furtou, matou ou não matou, estuprou ou não estuprou, isso não vem ao caso. A defesa é indireta, eu estou atacando a forma do processo, particularidades da forma do processo, e com isso estou defendendo o meu cliente, mas não necessariamente estou enfrentando o mérito da questão. Se são defesas indiretas, nós temos que entender que elas se subdividem em dilatórias e peremptórias. Apesar de parecer bobeira se ater a esses nomes, a essas nomenclaturas, é muito importante e eu explico para você o porquê. É muito provável que você vai pegar uma questão da OAB e na questão da OAB está lá dizendo que as defesas peremptórias, as exceções são peremptórias, as exceções dilatórias, e por não entender o que é dilatória e peremptória, você pode não compreender o sentido da questão. Então observem que o próprio nome dilatória já denuncia, são aquelas que apenas dilatam a marcha processual. Em resumo e dito de forma mais simples, são aquelas que esticam, que dilatam a marcha processual, o processo vai demorar. Ele não vai acabar, essa exceção não vai acabar com o processo, mas vai fazer com que o processo se dilate no tempo, retarde a sua marcha processual. Exemplo, quando você entra com uma exceção de suspeição, por exemplo, você está dizendo que o juiz é suspeito. Não importa o tempo que demorar para decidir se o juiz é suspeito ou não. Fato é que o processo vai voltar a andar em algum momento. Ou agora ou mais tarde, ele vai voltar a ter seu curso normal, porque essa exceção, ela apenas dilatou a marcha processual. Mas nós temos as exceções peremptórias, que essas exceções peremptórias, você vai lembrar, vem de perempção, vem da perda do direito de agir.
Ou seja, a peremptória é aquela exceção que tem a capacidade de acabar com o processo. Uma vez decidida, ela acaba, ela finaliza a marcha processual. Exemplo, exceção de coisa julgada. Uma vez oposta à exceção de coisa julgada, quando ela for decidida, acaba o processo. A ação principal será encerrada em razão da coisa julgada. Beleza? Então, já que nós temos as exceções dilatórias e peremptórias, acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Nós temos diversas exceções elencadas na lei como forma de fazer a defesa indireta do processo. Nós temos exceção de suspeição, nós temos exceção de impedimento, nós temos exceção de coisa julgada, nós temos exceção de litispendência. Nós veremos cada uma dessas exceções a seu momento, a seu turno. Nesse momento agora, até para que a aula não fique cansativa, você que já está aí há um bom tempo assistindo às aulas, produzindo seus estudos, para que a aula fique simples, resumida, fácil de você entender, nós vamos abordar cada uma dessas exceções em aulas apartadas. Hoje, por exemplo, eu começo com vocês falando sobre a exceção de suspeição. Pois bem, acompanhe comigo o meu raciocínio, porque eu vou fazer inicialmente uma explanação sobre o que é exceção de suspeição e é importante que você entenda. Porque exceção de suspeição é a medida de defesa indireta pela qual você busca afastar a pessoa física do julgador ou do Ministério Público que estão presentes na ação penal. Então, de novo, é uma defesa indireta através da qual você busca uma maneira de afastar a pessoa física ou do juiz ou do Ministério Público da ação penal. Vou explicar para vocês cada uma dessas situações. Agora preste atenção no que eu acabei de falar para você. Eu disse que é uma medida através da qual você busca afastar a pessoa física. E por que eu disse isso? Para que você não confunda, para que você preste bem atenção e não confunda juiz com juízo. Juiz é pessoa física, juízo é o órgão. Então, quando eu entro com uma exceção, quando eu oponho uma exceção de suspeição, eu estou afastando a pessoa física do juiz. Porque se fosse para afastar o juízo, o órgão, a exceção seria de competência. Fique atento a isso. Vou anotar e quero que você anote isso no seu caderno, nas suas anotações, no seu livro, no seu admério, para que você não confunda. Juiz é diferente de juízo. Quando eu me refiro a juiz, eu estou me referindo à pessoa física do juiz. Quando eu me refiro ao juízo, eu estou me referindo ao órgão jurisdicional onde o juiz está presente. Eu posso estar falando, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, mas eu posso estar falando do juízo, 13ª Vara Criminal da Justiça Federal de Santa Catarina. Observem, juízo é o órgão. Primeira vara criminal, segunda vara criminal, vara do júri. Juiz é a pessoa. A exceção de suspeição é aquela exceção que busca afastar a pessoa do juiz. E por quê? Porque em razão de circunstâncias de natureza pessoal, observem, atento a isso, questões de natureza pessoal, esse juiz não pode atuar no processo por algum motivo que você vai ter que comprovar. Então vamos entender o porquê disso, mas antes eu preciso esclarecer para vocês algo que, embora muitos de vocês, e com certeza você já estudou isso, você já leu em algum livro, que o juiz tem que ser imparcial. Mas normalmente nós temos uma grande dificuldade de entender o princípio da imparcialidade. Então aqui agora eu vou fazer um esboço apenas por uma questão didática, quero que você preste bem atenção.
Mas desde já faço um alerta. O meu desenho, a minha explicação, a forma como eu vou usar para representar graficamente isso para você, não tem nada a ver com discussão de gênero, discussão de orientação sexual. Eu não estou aqui expondo a minha opinião sobre a orientação sexual de quem quer que seja. É apenas uma forma didática de mostrar para você a importância do princípio da imparcialidade. Bacana? Então acompanhe comigo aqui a seguinte linha de raciocínio. Hipoteticamente, nós temos aqui o desenho de um boneco e do lado de cá o desenho de uma boneca. Se eu estivesse aqui simbolizando uma dança de festa junina, uma quadrilha junina, nós chamaríamos isso aqui de par. Vamos formar os pares. Esse é um par que vai dançar junto à festa junina. Com certeza você já ouviu falar disso em algum lugar. Porém, se eventualmente esse par se desentender na sua vida conjugal, e entrar com uma ação de divórcio, porque todo conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, aquilo que Carnelutti chama de lide, tem que ser resolvida por um órgão da jurisdição brasileira, em razão de que o Brasil exerce com exclusividade, através dos seus poderes, do Poder Judiciário, através dos juízes, a jurisdição. Jurisdição e iuris dicere, dizer o direito cabe ao juiz. Se nós tivermos um litígio entre esse par, entre esse casal, e for necessário dirimir este litígio, será necessária a intervenção de um juiz. Aí surge aqui um terceiro boneco. Esse boneco será o juiz que vai julgar aquela ação. Pois bem, nós tínhamos um par, agora nós temos um ímpar, porque 3 é ímpar. 1, 2, 3 é ímpar. Se é ímpar, nós estamos falando de imparcialidade. Todo que se propuser a resolver o litígio entre esse casal deverá ser imparcial, porque ele forma uma terceira pessoa, ele é ímpar, ele tem que ser imparcial. Esqueça, por enquanto, os nossos bonecos, a nossa fantasia de festa junina e se atenha ao seguinte detalhe: quando o juiz recebe uma denúncia no processo penal, onde de um lado eu tenho o Ministério Público, do outro lado eu tenho o réu fazendo a sua defesa, com o seu advogado constituído, o juiz tem que ser ímpar, ele é imparcial. Pois bem, se por qualquer motivo o juiz desenvolve uma relação de parcialidade, seja com o réu, seja com o Ministério Público, ele não pode mais atuar no processo. Por quê? Porque agora nós teremos uma relação de parcialidade, o que o julgador não pode ser. O julgador não pode ser parcial, o julgador tem que ser imparcial. Se você percebe que em razão de qualquer circunstância esse juiz se tornou parcial, observe, você vai opor uma exceção de suspeição porque você quer afastar a pessoa do juiz. O processo continuará na primeira vara criminal ou na segunda vara criminal, mas você quer afastar o juiz, a pessoa dele, porque se você está dizendo que ele é parcial, se você está afirmando que ele não é imparcial, é por razão de algumas questões relacionadas à pessoa dele. Vamos aos exemplos. Imaginem você que eu, professor Arlen Freire, advogado criminalista, que gosto de um futebolzinho nos finais de semana, fui jogar bola com os amigos e lá tinha um juiz jogando bola com a gente. Juiz de direito, não é juiz de futebol, juiz de direito. E num determinado lance,
Eu e esse juiz disputamos a bola de uma forma mais vigorosa, mais desavisada, mais imprudente, e nós entramos em atrito. Brigamos, eu o machuquei, trocamos alguns socos, fomos expulsos do campo. E no dia seguinte, como todo e qualquer jogo de futebol, a vida continua. Mas observem, eu já tive umas 2 oportunidades de encontrar com esse juiz nos corredores do fórum e ele sequer me cumprimenta. Prestem atenção neste detalhe. Não distraia sua atenção. Preste atenção porque isso é fundamental para você. Se amanhã um cliente meu for preso e a ação e o promotor denunciar meu cliente e a ação foi instaurada na secretaria onde esse juiz exerce sua jurisdição, por exemplo, 3ª Vara Criminal, eu vou pôr uma exceção de suspeição. Por quê? Esse juiz é suspeito. Ele desenvolveu uma relação de parcialidade comigo quando entre nós surgiu um litígio. Nós dois não gostamos um do outro. Nós dois tivemos atritos extra-processo que retirou desse juiz a imparcialidade para julgar o processo em que eu atuo. Provavelmente, esse juiz vai discordar de mim. Ele vai dizer que ele não confunde as coisas, que o que aconteceu no futebol fica no futebol, mas eu posso não acreditar. Eu posso não querer correr esse risco. E eu quero afastar a pessoa do juiz. Eu estou entrando, portanto, com uma exceção de suspeição. Pois bem, a lei diz expressamente, estabelece expressamente que a exceção de suspeição precede a toda e qualquer outra exceção. Prestem atenção nisso, isso foi matéria cobrada na última prova da OAB. A exceção de suspeição deve preceder a toda e qualquer outra. Como assim, professor? Explica. Então preste atenção que eu vou explicar para você agora. Se eu estou falando que o juiz é suspeito, essa arguição ela tem que ser antes de todas as outras. Antes de eu arguir competência, antes de eu arguir nulidade de prova, antes de eu apresentar resposta à acusação, antes de eu fazer pedido de prisão, antes de eu arguir exceção de coisa julgada, antes de eu arguir exceção de litispendência. Por quê? Porque se ele é suspeito, ele não pode decidir em nenhuma dessas outras. Vejam bem, o que eu quis dizer então? Eu quis dizer que a exceção de suspeição, ela precede a toda e qualquer outra. Se nós tivermos várias matérias de defesa, a de suspeição é a primeira. Ela vai preceder a todas as outras. Mas cuidado, nós temos uma exceção e a própria lei estabelece isso e vocês devem ficar atentos. Ela vai preceder a toda e qualquer outra, salvo naqueles casos em que ela for baseada em motivo superveniente. Salvo se ela for baseada em motivo superveniente, ou seja, um motivo que aconteceu depois. Lembra do exemplo do futebol? Vamos voltar ao exemplo do futebol. Imaginem que o meu processo já está tramitando no fórum na 3ª Vara Criminal. Nós vamos para o futebol, lá eu entro em atrito com o juiz, e desse atrito, nós somos expulsos, trocamos socos, pontapés. No dia seguinte, eu vou opor uma exceção de suspeição contra esse juiz. Observem que, nesse caso, a exceção de suspeição não precede as demais. A exceção de suspeição está sendo oposta em momento posterior. Por que isso? Porque o fato ocorreu em momento posterior. É um fato novo, é um fato superveniente. Fique atento a isso. Bacana? Tudo bem? Então preste atenção agora que eu quero falar para você do procedimento adotado na exceção de suspeição. Se a exceção de suspeição é contra a imparcialidade do juiz, você não concorda que tenha imparcialidade, você está apontando que ele é parcial, você vai invocar questões de natureza pessoal dele. Você vai invocar questões que envolvem a vida privada do seu cliente em confronto com a vida privada do juiz. E em razão disso, tome cuidado. Você precisa de uma procuração com poderes especiais. Procuração
com poderes especiais. Prestem atenção que eu vou explicar o porquê disso. Lembrando do caso que eu citei para você, analise comigo, venha cá, reflita comigo aqui, vamos raciocinar um detalhe. Quando eu estou discutindo que esse juiz não tem imparcialidade necessária para julgar meu cliente, eu não estou discutindo a capacidade jurídica dele, eu não estou discutindo a formação jurídica dele, eu não estou discutindo o local que ele está inserido na jurisdição, eu estou discutindo questões de ordem pessoal dele. Para eu provar que ele é suspeito para julgar meu cliente, eu tenho que adentrar a vida privada do meu cliente. Isso é interessante você observar comigo. Eu vou defender meu cliente de furto. Quando ele outorga poderes em uma procuração para mim, essa procuração me dá poderes para defendê-lo do crime de furto. Usar de todos os mecanismos para produzir a sua defesa quanto ao crime de furto. Essa procuração não me dá poderes para discutir a orientação sexual do meu cliente. Essa procuração não me dá poderes para discutir o gosto do meu cliente quanto à música, quanto a esporte, quanto a alimentos, as preferências de bebida do meu cliente. Isso é a vida pessoal dele, isso é a vida privada dele. Se ele é ou não racista, como ele convive em sociedade, isso não diz respeito a mim. Eu vou dizer no processo se ele cometeu ou não o furto, se esse juiz é competente ou não, se a prova é lícita ou não. Essa procuração em que ele outorgou poderes a mim, não me dá o direito de discutir a vida privada dele. Mas, se no exercício da defesa do meu cliente, eu percebo que o juiz não é imparcial, eu vou opor uma exceção de suspeição. E eu digo que ele não é imparcial porque na vida privada dele, o juiz, ele teve um envolvimento com o meu cliente. Por exemplo, o juiz é ex-esposo da irmã do meu cliente é casado com a ex-namorada do juiz, meu cliente brigou com o juiz no boteco por causa de uma moça e bateu no juiz, o juiz bateu no meu cliente no boteco por causa de uma moça. É a vida privada deles dois que retirou do juiz a imparcialidade que ele precisava ter para julgar esse processo. Em razão disso, eu preciso de uma procuração com poderes especiais, em que o cliente me confere, me outorga poderes para adentrar na sua vida privada. Agora, todas as vezes que você ouvir dizer que para exceção de suspeição precisa de procuração com poderes especiais, lembre-se da manifestação recente do STJ num recurso em habeas corpus, que eu vou conferir para você, salvo engano 3072, eu vou conferir para que você possa anotar aí, e eu tinha errado, é 7052. Observem que o STJ, no habeas corpus 7052, manifestou-se da seguinte forma: se não tiver procuração com poderes especiais, está suprida a nulidade se o réu assinar a exceção junto com o advogado. Professor, não entendi. Você pode explicar? Com certeza vou explicar para você. Preste atenção. Imaginem que você elaborou uma petição inicial, uma exceção de suspeição. Se o seu cliente assinar todas as páginas dessa exceção com você, está suprida a falta de uma procuração com poderes especiais. Para a prova da OAB, basta você saber, o STJ tem o entendimento de que, não havendo procuração com poderes especiais, a assinatura do réu, junto com o advogado na petição, supre essa ausência. Bacana? Se você está estudando para a prova da OAB, isso é o suficiente. Se você está estudando para concurso, prova objetiva, isso é o suficiente. Mas se você está assistindo essa aula para adquirir técnicas para você usar no exercício da sua advocacia, vai aí um conselho de quem advoga na área criminal. Nunca peque pela omissão, peque pelo excesso.
pegue a assinatura do seu cliente em todas as páginas e faça também uma procuração com poderes especiais. Cerque de todas as formas a possibilidade do juiz indeferir sua petição inicial. Bacana? Acompanhou aí com a gente? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso procedimento. Se o juiz, você opôs uma exceção contra o juiz discorda de você. Ele entende que não é suspeito, ele entende que os motivos que você invocou não são suficientes para afastá-lo dessa demanda processual. A partir daí, a decisão não é dele. Ele apenas concorda ou discorda. E é lógico que por uma questão muito óbvia, se ele concordar com você e disser realmente eu sou suspeito, ele vai mandar o processo para um juiz substituto. Não cabe recurso contra essa decisão por uma questão, como eu dizia antes, óbvia. Se o juiz diz que é suspeito, como é que o desembargador vai virar e falar que ele não é? Então não faz nenhum sentido você recorrer. Você não vai recorrer porque o tribunal não pode mudar isso. Se o juiz falou que ele é suspeito, ele é. A suspeição é uma questão subjetiva. Agora, quando ele diz não sou suspeito, aí ele vai mandar o processo para o tribunal. Porque no tribunal é que eles vão analisar se, com base no que a defesa arguiu, o juiz é suspeito ou não. O juiz pode, ao remeter o processo para o tribunal, indicar testemunhas, juntar documentos, para que comprove se ele não é, já que ele discordou, que junte documentos, arrogue testemunhas e o tribunal vai analisar e dizer se o juiz é suspeito ou não. Beleza? Ficou tranquilo isso aí? Só que nós temos um detalhe. A lei estabelece a possibilidade de você arguir exceção de suspeição contra o promotor. Lógico, por uma questão evidente. O promotor deve acusar todos os réus da mesma forma. Se o promotor tem algum motivo para acusar o seu cliente de forma mais enérgica, de forma mais parcial, se ele está querendo prejudicar o seu cliente, levar o processo para as questões pessoais, você pode entender que ele é suspeito de atuar no processo e pedir para afastá-lo, através da exceção de suspeição. Nesse caso, quem vai julgar vai ser o juiz da causa, não o tribunal. O próprio juiz vai julgar essa exceção de suspeição. Beleza? Lógico, você vai opor exceção, vai fazer sua prova, o promotor também vai fazer a prova dele e o juiz vai julgar. Para finalizar, uma questão que a prova da OAB gosta muito de abordar, traz sempre essa questão em provas de ordem objetiva. A proposta, eu estava falando da exceção de suspeição do Ministério Público, a penúltima prova da OAB, a prova subjetiva, a prova aberta, trazia uma questão de uma criança que foi estuprada e a mãe dessa criança era amicíssima, amiga íntima, melhor amiga da promotora de justiça que denunciou o réu. E lá perguntava o que deveria ser feito. Opor exceção de suspeição contra o Ministério Público. Está previsto lá na lei, não tem problema nenhum. Agora, uma grande questão que sempre aparece na prova objetiva é a possibilidade de você opor exceção de suspeição contra a autoridade policial, mais conhecido por você como delegado. Preste atenção. Você pode opor exceção de suspeição contra o delegado que preside o inquérito? Não. Não há previsão na lei para isso. A jurisprudência não concorda com essa possibilidade. A doutrina, em algumas situações, já até aventou. Mas como não há previsão legal, não há precedentes significativos nos tribunais superiores de afastamento da autoridade policial por exceção de suspeição. Observe que o delegado vai presidir o inquérito. É sabido que o inquérito é uma fase que antecede o processo. Inquérito não é processo. Inquérito é uma fase administrativa, é um procedimento investigatório. Tanto é que nessa fase nem sequer pode se falar em ampla defesa e contraditório. O que se tem como pacificado na doutrina e na jurisprudência é que as nulidades ocorridas no inquérito não contaminam a ação penal. De novo, as nulidades ocorridas no inquérito não contaminam a ação penal. Sobretudo em razão
da redação que nós temos no artigo 155 do CPP. Lá no artigo 155 do CPP, fala que o juiz, para condenar um réu, deverá se valer com as provas produzidas em contraditório, não podendo fundar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na investigação. É com base nisso que a doutrina afirma: o que se produz no inquérito, se certo ou errado, vai orientar o promotor na propositura da ação penal, mas jamais servir para condenar um réu. Então não contamina. As nulidades do inquérito não contamina. Então pouco importa se o promotor, se o delegado, é suspeito ou não. Por isso que a lei não traz hipótese de suspeição de delegado. Sabemos que há doutrinadores que apresentam controvérsias quanto a isso. Eu, enquanto professor de processo penal, sou uma das pessoas que segue essa doutrina. Eu não concordo, eu entendo que deveria ter uma medida para afastar o delegado do inquérito, mas legalmente não existe. Bacana? Tomem cuidado com isso. Esses eram os pontos importantes que nós tínhamos para falar para você sobre exceção de suspeição. Fique atento às pessoas: juiz, promotor, delegado. O juiz, se ele não concordar, o tribunal decide. Promotor, quem decide é o juiz. Delegado, não há possibilidade de opor exceção de suspeição contra delegado. Bacana? Um grande abraço. Na próxima aula nós vamos falar para vocês de exceção de competência. Um grande abraço e até lá!